Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nós, com todos nós, que nós possamos todos os dias contemplar através desta graça e desta paz toda a beleza que há na relação de Deus que vem até nós e que nos leva até Ele através de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos dá o Espírito Santo para que tudo isso seja convicção dentro de nós e nos faça permanecer no nosso dia a dia, a despeito de todas as questões que vão surgindo na vida. Nós nos mantemos sempre firmes nesta revelação do Senhor. Com esta graça e esta paz é que faz com que tudo isso aconteça na nossa vida. Sempre que cumprimentarmos uns aos outros com a graça, com a paz do Senhor, nós estamos tomando consciência e expressando essa consciência de que a nossa existência, a nossa salvação, a nossa vida dependem inteiramente desta realidade. Se isso acontece no nosso espírito, no nosso coração, certamente nós estaremos valorizando cada vez mais esse fato glorioso do Cristo que vem até nós nos trazer esta verdade. Nós, nesta manhã, vamos refletir um pouco sobre a palavra. Eu quero fazer um recorte no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu esse evangelho endereçado a um amigo seu, talvez. E nesse seu segundo capítulo, ele vai trazer para nós informações belíssimas e informações que formam toda a estrutura daquilo que é a nossa fé, daquilo que é a nossa comunhão, daquilo que é a nossa esperança. Primeiro, ele vai nos situar dentro do contexto histórico do nascimento do Senhor Jesus, vai nos falar do imperador e reis e governadores da época. Depois ele vai nos falar do festejo angelical em decorrência desse nascimento, os anjos que se manifestam e luzes que se mostram no céu, e o cântico angelical que enche aquele espaço e o anúncio que esses anjos fazem àqueles pastores que estão apacentando as suas ovelhas no campo. Lucas faz esta relação interessante, esse contraste interessante. Primeiro, essa riqueza celestial, os anjos, luzes, corais cantando. E na terra nós temos a humildade, a simplicidade, os pastores apacentando seus cordeiros, suas ovelhas. E esses anjos informam a esses pastores a respeito do nascimento do menino e lhes dá um sinal para que eles os encontrem, para que eles não o confundam com outras crianças. E ele diz: vocês encontrarão um menino envolto em pano, enrolado em faixa, muito natural de todos os recém-nascidos. Todos os recém-nascidos são envoltos em pano, enrolados em faixa, e ele estará deitado numa manjedoura. Então Lucas parece querer mostrar para nós, primeiramente, esse contraste da riqueza celestial e da pobreza da terra. Depois disso, Lucas segue sua narrativa, mostrando que esse menino que nasceu é de fato judeu, é filho de judeus, segundo ele vai apresentar, e todos os procedimentos que se farão a partir daí são todos judaicos. Então, ao 8º dia, os pais ou José levam o menino para ser circuncidado. Depois, aos 40 dias, leva Maria para ser purificada, porque todas as mulheres hebreias que dessem luz a um filho primogênito, sendo homem, ela teria que ficar impura 40 dias, se fosse menina, 80 dias. E quando completaram os 40 dias, Maria vai ao templo
para receber a purificação e fazer o sacrifício correspondente. E no mesmo período, no mesmo evento, se fazia também o resgate do filho primogênito, porque todo primogênito era do Senhor, e para que ele voltasse à família era preciso pagar um preço ou resgatá-lo mediante um sacrifício. E novamente Lucas mostra para nós aqui um outro contraste, sendo os pais de Maria, ou de Jesus, José e Maria, pobres, eles não tinham o sacrifício dos que podiam pagar. Então eles vão lá com seus sacrifícios de pobres, e esse sacrifício é aceito, e assim eles resgatam o menino, e o menino passa a viver com eles naturalmente. Então Lucas vai montando para nós toda essa história, para deixar claro para aquele seu amigo a quem ele está escrevendo, que o menino que nasce é realmente judeu e participa de todos os rituais judaicos e que, portanto, não pode haver desconexão dessa realidade. Então, se cremos no Senhor Jesus, estamos crendo num judeu, segundo a carne. E naquele lugar estava um homem chamado Simeão, e Simeão, já com seus 80, 90 anos, talvez, está ali esperando, porque Deus lhe havia revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o sinal de Deus para Israel. E ele está no templo, e enquanto ele está no templo, José e Maria entram com o menino, e quando ele vê o menino, ele se levanta, se dirige em direção aos pais, toma o menino nos braços, e aí ele diz algumas palavras que nós queremos aqui ler, para depois meditarmos sobre elas. Depois, na sequência disso, ele vai contar a história seguinte do menino. Pela primeira vez, Jesus fala no Evangelho de Lucas, e ele já está com 12 anos, e a palavra dele para Maria é: eu tenho que cumprir a vontade de meu pai. Depois ele volta com os pais para casa, e Lucas diz que ele crescia, se desenvolvia como todas as crianças, entra para a adolescência, juventude, e só reaparece depois com quase 30 anos para o seu ministério público. E assim Lucas encerra essa parte do seu evangelho. Então ele já tem para nós aí toda a estrutura, toda a base, todo o formato daquilo que será o evangelho que será pregado em todo o mundo. Então no capítulo 2 que nós estamos mostrando, a partir do verso 29, vamos ler aqui o verso 28, Lucas vai dizer o seguinte, contar para nós o seguinte: Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo. Então ele toma aquela criança recém-nascida nos braços e começa a louvar a Deus. E aí ele diz ao Senhor: agora, Senhor, pelas tuas podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua promessa. Agora posso morrer em paz, porque o Senhor já cumpriu as tuas promessas. Os meus olhos viram a tua salvação. Os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar os gentios e glória para o teu povo Israel. Amém. Graças a Deus. Então essa é uma mensagem que nós queremos refletir nesta manhã, já nos aproximando do Natal, mês de dezembro, mês festivo, mês natalino, todas as cidades enfeitadas, todos os programas de TV, de internet, voltados para esse momento, todos os noticiários, nós vemos arrecadações de brinquedos, de bens, enfim, é um mês festivo, porque é um momento festivo
na história da humanidade, principalmente daqueles que se denominam cristãos. Então, o mês de dezembro, 25 de dezembro, foi fixada a data para o nascimento do Senhor, entendendo que o anúncio do anjo foi dado a Maria no mês de março, por volta do dia 25 de março, 9 meses mais tarde, 25 de dezembro, nasce o menino. 25 de março também era tido pelos judeus e outros como sendo o dia da fundação do mundo. Então é um dia bastante simbólico. E o dia 25 de março, de dezembro, passa a ser então o dia do nascimento do Senhor, que é visto a partir daquilo que já era um costume ou mesmo prática religiosa de todo o mundo pagão. Então o mundo pagão, no hemisfério norte, a partir do dia 21 de dezembro, o sol começa a clarear. Aqui ele diminui, mas lá ele começa a aumentar. Lá é verão. Lá é inverno, aliás, aqui é verão para nós. Então, 21 de dezembro, começa o sol a se mostrar na sua grandeza. Ele vai se diminuindo, vai se afastando, os dias vão ficando curto, e depois começa a voltar. Então é o nascimento do sol, é como que se o sol tivesse morrido e ressuscitado novamente. E aí a festa do Deus, ou do sol invicto, do sol vitorioso, o sol que morre e ressuscita. Então tomaram essa data e para que fizesse alguma relação com o Senhor, que é o sol da justiça, o nascimento de Jesus Cristo, 25 de março, é o sol que ressuscita para iluminar o mundo inteiro. Então nós temos algumas questões envolvidas nessa data, tanto a de 25 de dezembro como 25 de março. Mas o que eu quero tomar para nós aqui não é a questão das datas e nem dos costumes pagãos em comemorar o dia do sol. Eu quero tomar as palavras de Simeão e pensar sobre o que ele fala e trazer isso para a nossa experiência e para que essa experiência seja aplicada e manifestada na nossa vida. Primeira coisa que nós vamos ter aqui na descrição de Lucas é que Simeão toma o menino nos braços. Então aqui nós vamos ter uma experiência, a primeira experiência física, concreta que ele tem da criança. De repente aquele senhor, aquele idoso, ele tem em seus braços uma criança que se distribuixa, uma criança que se mexe, talvez fazendo caretas, típico de todas as crianças. E ele está olhando para aquela criança judia. Então ele está tendo uma experiência com uma criança judia. A criança está nos seus braços, ele sente o contato físico com ela, todas as vibrações. Então isso entra nas entranhas daquele Senhor, entra nas veias, nos músculos, entra no seu ser inteiro. Então essa é uma experiência belíssima que nós poderíamos pensar também na nossa relação com o Senhor Jesus. Não é simplesmente uma contemplação, não é simplesmente uma fé que vê ao longe, à distância, mas uma fé que é capaz de abraçar, que é capaz de segurar, que é capaz de sentir, que é capaz de perceber no tato a realidade do Cristo que é professado, que é crido, que é amado. Então ele é sentido também. Então quando nós falamos de Jesus, nós não falamos de uma contemplação apenas, nós falamos de um sentimento, de algo que nós sentimos, de algo que participa da nossa realidade interior, que participa da nossa existência no seu todo. Então Cristo vai se tornando para nós cada vez mais realmente Cristo, cada vez mais realmente Deus, cada vez mais digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa entrega, da nossa dedicação. Quanto mais dele nós sentimos, nós percebemos, nós conhecemos.
E aí nós começamos a falar dele não mais religiosamente, não mais como expressão de fé apenas, mas agora é alguma coisa nossa, é aquilo que nós temos, aquilo que vive em nós, que existe em nós, que está em nós, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos faz ser quem somos. Então, essa relação com o Senhor, essa relação com o Messias, com o Cristo, com o menino aqui no caso, né, é que precisa ser compreendida, não apenas compreendida mentalmente, intelectualmente, não é um mero assentimento intelectual, não, eu aceito, eu sei que é assim, não, é algo mais que intelectual, mais que mental, é físico também, é biológico, é orgânico, está na nossa experiência de existir. Então, quando Simeão abraça o menino, imagina o quadro, se houvesse ali alguém filmando, ou porque a internet não estava lá, alguém ali com celular filmando aquele senhor, segurando aquela criança, a expressão dele, eu penso a expressão do Simeão, como que a sua vida inteira se manifesta de repente na sua velhice. É um velho que se vê criança também, que se vê jovem. Por quê? Porque ele encontra naquela criança, ele vê naquela criança, ele entende naquela criança todo o sentido do seu existir. Então ele olha a criança e a criança é a razão dele existir, é a razão dele estar ali. Aleluia. Não é um judeu, mas um judeu que nasceu. É uma criança que é a razão da existência de todas as crianças. É a criança raiz, origem da existência de todas as crianças. Então, Simeão encontra ali nos seus braços a razão do seu existir. É um paradoxo, porque aquele que a razão do seu existir é segurado por ele. Quer dizer, a razão da existência, a razão que o segura, que o mantém, que o sustenta, de repente é segurado. Deus vai fazendo essas inversões, essas mudanças. E se a gente não estiver atento para isso, a gente se perde, porque a gente busca grandeza, a gente busca coisas mirabolantes, a gente busca glória, a gente busca muitas coisas que não fazem parte disso. Elas são reais, mas elas vão aparecer depois. Elas vão se mostrar depois. Os anjos vêm em glória, um coral celestial, nada mais belo do que isso. Mas quando eles anunciam o menino, eles falam de quê? De pano, de faixa, de manjedoura. E há pastores. Então, primeiro é preciso essa humildade. Primeiro nós precisamos nos humilhar no nosso intelecto, esvaziar o nosso intelecto, esvaziar a nossa razão, esvaziar tudo aquilo em nós que foi formado, que foi construído como sabedoria, como entendimento, como conhecimento, como poder. Então, se nós não nos esvaziarmos disso, a ponto de reconhecermos na criança a razão do nosso existir, nós perderemos toda a beleza dessa realidade, toda a grandeza dessa realidade. E aí a nossa fé cristã não será nada mais do que intelectualidade, do que sabedoria humana, do que expressão de conhecimento, e a experiência, de fato, ela não acontece. Então, o primeiro ponto importante, tomar o menino nos braços, ter essa experiência inteira dele, de compreender que ele é a razão do nosso existir. Em segundo lugar, Simeão percebe também que ele não é só a razão do seu existir, mas ele é também a razão do seu morrer, da sua morte. Despede em paz. Agora a sua morte é uma morte de paz, já não é uma morte de vazio, de extermínio, de aniquilação, de redução a nada. Não é mais o medo da morte, não é mais o temor da morte, não é mais a preocupação com o morrer. Não, ele vê paz na morte. Essa criança traz paz
para o meu momento de morte. Morro em paz, morro feliz, morro contente, morro alegre, porque estou vendo a razão dessa minha partida. Não parto daqui para o vazio, para o nada. Não parto daqui para me tornar átomos entre átomos. Não parto daqui para voltar a ser terra em terra. Não, volto daqui para a glória. Saio daqui, entro para uma dimensão que está muito além de tudo aqui. Então, este menino nos faz, primeiro, compreender a razão do nosso existir, quem somos de verdade. Segundo, nos faz compreender a razão do nosso morrer. No nosso morrer está a sua paz, está a sua alegria, está a sua vida. Então a nossa morte é a morte que traz vida. Ele é a morte que nos dá vida. A vida que eu tenho, que todos temos, ela provém da morte que esse menino provará por todos nós. Então Simeão encontra isso, e ele não só encontra isso, mas como ele segura nos braços. Eu particularmente digo com inveja santa, desta experiência de Simeão. Não há cristão que não tenha um pouco de inveja de Simeão. Mas, além disso, nós podemos tê-lo também aqui agora, nesse momento que eu estou falando, que nós estamos aqui reunidos, você está me vendo, vai me ver depois. Nós temos essa mesma experiência, não naquele mesmo sentido da criança, mas da experiência da fé. Pela fé agora nós abraçamos o mesmo menino e temos a mesma experiência, tanto da existência como do morrer. E nós ficamos descansados, tranquilizados, completamente em paz, profundamente mergulhado em paz, porque o menino está nos nossos braços. Não, agora não é mais assim. Nós estamos nos braços dele. Agora nós é que estamos nos braços do menino. Agora eu me percebo nos braços dele, amparados nos braços dele, certo de que ele não me soltará nunca mais. Ele me abraçou de uma vez por toda. Ele nos abraçou para sempre. Ele nos acolheu para sempre. Ele nos recebeu mediante a substituição para sempre. É aqui que nós dizemos, ele colocou seu rosto banhado em sangue ao lado do nosso, com uma mãe que ama o filho e nos salvou, nos libertou, nos protegeu. Ele mesmo diz isso, assim como a galinha estende as asas sobre os pintinhos para protegê-lo. Quantas vezes eu quis fazer isso com vocês, e ele fez. Então assim, veja a imagem que o Senhor toma, porque ele é simples, ele vive na simplicidade. Ele fala com as pessoas simples, então ele vai falar de galinha, ele não vai falar de astro, estrela, cosmos, não. Ele quer mostrar para a sua gente a realidade de Deus, ele usa galinha, ele não usa. Nós precisamos entender essas questões. Então, como a mãe que protege o filho, apesar de estar sangrando, apesar de todas as suas dores, ela abraça o filho, não importa a condição do filho, não importa o estado do filho, é filho. Ali ela se vê quem ela é mãe, e o filho é filho, e portanto a relação não pode ser quebrada por coisa alguma. Mãe é sempre mãe, filho é sempre filho, e por isso ela não o abandona. Na hora mais difícil, mais doída, ela se coloca ao lado e o protege. O Senhor fez isso. Na hora que o chicote de Deus desceria sobre nós, o juízo de Deus viria sobre nós como um raio, ele nos abraçou e sofreu nele todas as consequências desse juízo. João disse, ele é a propiciação pelos pecados de todo o mundo. Ele é a propiciação quer dizer, ele abarcou. Quando a ira de Deus foi descarregada sobre a humanidade para puni-la pelos seus pecados, ele abraça
a ira de Deus e, como um para-raio, recebe toda a carga sobre a sua vida e é esmagado na cruz. Mas o que importa é que eu estou salvando, que eu estou protegendo, que eu estou libertando a humanidade. Então ele nos substitui com essa força, com essa graça, com esse poder. Então aquele menino que Simeão segura, eu estou aqui loucamente tentando falar alguma coisa dele, mas é impossível, porque há uma infinidade. É o infinito se mostrando ao finito. Depois dessas duas experiências de Simeão, já na sua velhice, então ele vai dizer a Deus o seguinte: Senhor, cumpriste a tua promessa. Uma outra questão que se firma no coração dele, que penetra as suas entranhas. Ele já cria nisso, mas agora ele tem ali a prática, a coisa feita, realizada. Então ele vê que a esperança em Deus não é inútil, não é em vão. Esperar em Deus nunca será em vão, nunca será uma inutilidade. Esperar em Deus será sempre uma grandeza, sempre uma riqueza, porque Deus é fiel. E Ele é fiel não a mim, não a você, não a nós. Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel ao que Ele é, que portanto não depende de correspondente, não depende de correspondência alguma para se mostrar fiel, porque Ele é fiel na sua realidade de ser, Ele é fiel. Então quando Simeão vê tudo aquilo, ele diz, de fato Deus é fiel, cumpriu a sua promessa. Então as promessas de Deus para você, para mim, para todos nós, elas se cumprem, estão se cumprindo. Nós nem sempre as percebemos. Nós nem sempre notamos o cumprimento dessas promessas, mas aqui, o fato de estarmos aqui falando, reunidos, nessa comunhão feliz, nesse momento prazeroso de estarmos juntos, você na sua casa, onde você estiver, é cumprimento da promessa de Deus de que nos manteria, nos protegeria, nos alimentaria com a vida o tempo todo. Então é promessa cumprida, cada segundo, cada instante. Deus cumpre as suas promessas. E outras que nós imaginamos ou não imaginamos, Paulo diz que as promessas de Deus ultrapassam aquilo que pensamos e imaginamos e falamos. Então Deus está cumprindo com todas as suas promessas. Tudo aquilo que Deus pensou na eternidade em relação a você, em relação a mim, não tenha preocupação. Tudo se cumpre e o que não se cumpriu vai se cumprir. Paulo vai dizer isso de uma forma belíssima na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Ele diz, todas quantas promessas de Deus há. Todas quantas promessas de Deus há. Então ele não sabe dizer quando, ele amontoa, vai amontoando. Você pensar de promessa, pense em promessa, mais promessa. Aqui você não for capaz de pensar também. Todas elas se cumprem em relação a nós em Jesus Cristo. Ele é o sim de Deus para nós. Ele é o sim de Deus. Não o não, mas o sim de Deus para nós. Depois que Simeão entende que Deus é fiel, tem a experiência, entende a fidelidade de Deus, ele vai dizer, e aqui é algo que ultrapassa toda a nossa compreensão. Ele diz, meus olhos, estes meus olhos físicos, primeiramente, com tudo que ele representa, viram a tua salvação. Os meus olhos estão olhando para a tua salvação. Eu estou segurando nos meus braços a tua salvação. A salvação que tu preparaste na eternidade. A salvação que é a razão da criação de todas as coisas. A salvação que é a raiz do existir do mundo e de tudo que nele há. Não é uma salvação conta-gotas, não é uma salvação mesquinha, regrada, não é a salvação só para Israel, não é a salvação só para um grupo eleito, não é a salvação só para pessoas especiais, não é a salvação só para santos e santas, não, é a salvação de toda a humanidade, é a salvação para o mundo. Ele diz, a salvação que tu preparaste, a salvação, projeto de Deus, plano de Deus, realização de Deus
no sentido de abraçar e abarcar a humanidade no seu todo. E ele vai, nessa sua visão, então, dar esse mergulho no infinito de Deus. Então ele consegue ultrapassar todas as barreiras racionais, mentais, físicas, etc., filosóficas. Ele é capaz de mergulhar no infinito. Quando ele diz, meus olhos viram a tua salvação, ele penetra naquilo que é o âmago de todo o plano de Deus, daquilo que é a base de todo o plano de Deus e a razão da existência de todas as coisas. Então ele é capaz de fazer essa ultrapassagem, né, do tempo, da história, do espaço, de tudo que nós queremos pensar, e estar nesse mundo infinito de Deus, contemplando aquilo que Deus está planejando para a realização na história e depois consumação no seu dia determinado. Então ele diz, isto não é somente para um grupo. Ele diz, isso aqui é luz para iluminar as nações. Luz para iluminar as nações. E aí ele volta para os judeus. Veja a preocupação dele com os judeus. E glória para o teu povo, Israel. Ele é glória de Israel. Jesus é a glória de Israel. É a luz das nações e é a glória de Israel. Um dia todas as nações glorificarão os judeus na pessoa de Jesus Cristo. É isso que todos os profetas dizem nas suas profecias. Todos os profetas terminam as suas profecias dizendo que no futuro de Deus as nações correrão para Sião, dirão, vamos para Sião, lá está o Senhor. Aleluia. O profeta Zacarias é tão amplo nisso que ele vai dizer que agarrarão as vestes dos judeus e dirão, leva-nos com vocês. Um dia os judeus foram expulsos, foram chotados da sua terra. E um dia as pessoas pegarão as vestes desses mesmos judeus e implorarão para que os levem com eles para a terra. Deus fará o retorno. Deus fará o retorno. Todo esse engano da cristandade, muitos cristãos, não todos, claro, quando os cristãos colocaram na conta dos judeus toda a desgraça do mundo, quando disseram que os judeus estavam sofrendo o castigo de Deus porque tinham assassinado o Messias, Simeão está dizendo bobagem. Israel é a glória, Jesus é a glória de Israel. Esse tempo de afastamento, Paulo também, o apóstolo, já nos contou isso, é um momento para que o Senhor estivesse trabalhando com os gentios, salvando e formando a sua igreja. Então essa palavra de Simeão, nesse dia que nós estamos já às vésperas de Natal, gostaria que guardássemos conosco. Primeiro, como que Lucas constrói toda essa estrutura, como que ele começa a nos situar, primeiro na história. Ele fala de imperadores, de reis, de governos, para que nós tenhamos conosco essa realidade acontecendo na história, no tempo. Isso se deu na história, não se deu lá, sei lá onde, se deu aqui nessa terra, em Belém, em Judá. Depois, ele fala que esse acontecimento promoveu uma festa enorme no céu. Os anjos entraram em festas, cantaram, louvaram e glorificaram a Deus por isso. Depois anunciaram esta grandeza, não aos palácios, não aos grandes, porque o evangelho chegaria lá depois. Mas ele vai aos pastores que recebem essas primeiras mensagens. E o sinal que é comovente, vocês encontrarão um menino deitado, envolto em panos, deitado numa manjedoura. Depois o procedimento, como que o menino vai ao templo para ser circuncidado, depois para ser resgatado, Maria para ser purificada. Essas ações todas mostram que o compromisso com Moisés, com a lei de Moisés, com o pacto de Deus com Abraão, com o pacto de Deus com Davi está sendo mantido.
Notem, quando ele constrói essa narrativa, ele está querendo nos mostrar que Abraão está presente, Moisés está presente, Davi está presente, porque a criança vem nessa linhagem. E depois essa sua expressão mais à frente, Ana também, que vai fazer a mesma coisa. E eu quero encerrar aqui não só com a palavra de Simeão, mas com a palavra do próprio anjo, ou dos anjos, ou do anjo anunciador. Ele vai dizer àqueles pastores: não tenham medo. Essa é uma palavra que a Bíblia repete 366 vezes, segundo os que contaram. Não tenha medo, porque nasceu hoje. Uma outra coisa que eu também gostaria de puxar a orelha de Lucas, né? Por que ele não colocou lá? Ele é historiador, porque ele não diz hoje, dia tal, mês tal. Nós saberíamos perfeitamente, né? Mas ele só falou hoje. Talvez o anjo não tenha falado e ele não quis mostrar. Mas o anjo diz: nasceu hoje, em Belém, cidade de Davi. Primeiro, o Salvador. Segundo, o Messias. Terceiro, o Senhor. Então o anjo dá as três qualidades do menino que nasce ali naquele dia. Primeiro é o Salvador. Ele é o Salvador eterno. Ele não se torna Salvador, ele é Salvador. Ele existe como Salvador. Ele vive como Salvador. Ele é Salvador antes, é Salvador agora e será Salvador eternamente. Então é um Salvador que nunca deixará de ser Salvador. Por quê? Porque é Deus Salvador. Ele é Deus Salvador. E ao mesmo tempo, como disse Simeão, ele é a própria salvação. Então é o Salvador que é também a salvação. É o Deus que salva e ao mesmo tempo é aquilo que dá como salvação. Então nós temos Cristo, nós temos o Salvador e a salvação ao mesmo tempo. Depois o anjo diz, o Messias relacionado ao Espírito. O Messias quer dizer ungido, aquele que traz o Espírito. Então nele nós recebemos o Espírito. Ele é a criança que traz o Espírito para nós. Através dele o Espírito Santo desce sobre nós. Em Pentecoste o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e mulheres que ali estavam. E a partir dali nunca mais deixou de descer. Está descendo sempre. Hoje, quantas pessoas estão recebendo o Espírito Santo neste mundo inteiro? Então o Espírito Santo, essa ação divina que não para de atuar na história do povo que vive na esperança de Deus. E terceiro, diz o Senhor. Ele é o Senhor porque é Ele o dono, é Ele o Criador, é Ele que manda, Ele que determina, Ele que faz todas as coisas. Ele é Senhor porque é o Criador, e se é o Criador, Ele é a autoridade suprema. Então aqui nós temos aquele que é a autoridade suprema, que salva e que dá o Espírito. Simeão estava com essa grandeza nos braços. Então quando nós o ouvimos, não é de admirar que ele tenha ido tão longe nas suas expressões, porque ele estava segurando a totalidade das realizações de Deus e a partir dela mostra para nós um pouco do que ele estava sentindo. Se nós entendermos isso, compreendermos isso e trazermos isso para a nossa experiência, então nós veremos um Natal muito diferente. Nós veremos um Natal com uma outra grandeza, com uma outra beleza, que não se resume apenas em festejos, em propagandas, mas em algo que é da vida, do cotidiano nosso, até que o Senhor, esse mesmo Senhor, retorne e entraremos na plenitude dessa realidade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude a ampliar isso a cada dia para a glória do seu nome e para o nosso bem. Nós dizemos amém e amém. Graças a Deus.